Vamos lá então? Pega aí papel e caneta e vamos meditar em alguns versículos do livro do Êxodo. Nós vamos falar hoje do capítulo 20. E no capítulo 20 nós vamos ver Deus convidando o povo para subir o Sinai e esse mesmo Deus dando ao povo as leis, né, os 10 mandamentos aí que depois vão se ramificar em outros mandamentos. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Existem pessoas que elas dizem assim, você é cristão, mas você só pratica a Bíblia numa parte, porque lá no Velho Testamento tem isso, tem aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, e por que você faz? Você precisa entender uma coisa sobre o Velho Testamento, principalmente no livro do Êxodo, dos Levíticos, ali onde Deus está estabelecendo novas leis para aquele povo. Existem leis que são morais, existem leis que são civis e existem leis que são cerimoniais no Velho Testamento. São pelo menos 3 tipos de lei. Você precisa... Estou te dando essa explicação para você ter entendimento disso, porque às vezes as pessoas falam isso, né? Então são 3 tipos de lei no Velho Testamento. São as leis morais, cerimoniais e as leis civis, tá? Aprenda isso. O que Jesus aboliu? Jesus aboliu as leis cerimoniais. As leis civis não são para nós, gentios, são para os judeus, tá? O que sobrou? As leis morais. Então, quais são as leis do Velho Testamento que nós praticamos ainda? As leis de cunho moral, não as leis civis ou as leis cerimoniais, tá? Fica aí a dica para você, porque talvez, às vezes, você lê o Velho Testamento e você vê lá um monte de coisa. Não pode tocar nisso, não pode tocar naquilo, não pode rapar a barba, não pode rapar o cabelo, não pode fazer aquilo outro. Então você precisa entender, Deus está tirando esse povo do Egito e dentro do Egito eles têm um costume, eles têm uma cultura, eles viveram lá 450 anos, 430 anos. E não foram 430 anos sendo uma nação, eles eram pessoas, grupos familiares que se tornaram escravos. Então, quando Deus leva eles para a Terra Prometida, nesse momento Deus está estabelecendo as leis. Por quê? Todo povo precisa de lei, todo povo precisa de regra, toda casa precisa de regra, senão vira uma bagunça. Então, Deus está estabelecendo esses 3 tipos de lei, as leis morais, as leis civis e as leis cerimoniais, tá? As cerimoniais foram abolidas na cruz, porque agora nós somos o templo do Espírito Santo. As leis civis são para os judeus, nós não somos judeus. E as leis morais, essas leis são as leis que ficaram para nós, tá? Então vamos lá. A gente vai falar desse texto do capítulo 20 e no versículo 18 ao 21 diz assim: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde estava Deus. Essa última parte do versículo aqui, na verdade, esses versículos que nós lemos aqui, eles são muito ricos, tem muita coisa acontecendo aqui, muita coisa mesmo, para a gente poder falar horas aqui sobre o que está acontecendo. Agora, essa última parte do versículo 21, que a gente lê assim, e chegou a escuridão onde estava Deus. Onde estava Deus? Deus estava na escuridão. A gente pode falar várias coisas do ponto de vista exegético desse texto aqui. A gente pode trazer vários significados, mas eu quero trazer um para a sua vida prática. Moisés entra onde Deus está. E onde Deus está? É numa escuridão. Esse ambiente, na verdade,
ele revela uma vida de fé. Quando você entrar num ambiente que Deus estiver, você vai ser guiado não por aquilo que você vê, você vai ser guiado por aquilo que você ouve, a palavra. Você não vai ser guiado por aquilo que você apalpa, por aquilo que você pega. Você vai ser guiado pelas mãos do Senhor. A vida cristã é essa vida, às vezes, de você entrar no escuro, de você entrar no mar e ir ao encontro de Jesus. A vida em Deus, às vezes, é você ir para determinado lugar sem você saber ao certo o que vai acontecer. A não ser quando você chega lá, é que Deus te traz a revelação completa daquilo que Ele está estabelecendo. É importante a gente falar isso, porque a gente passou muito tempo ouvindo um evangelho, a respeito de um evangelho que diz que Deus iria fazer tudo, de que coisas boas iriam acontecer, e viver com Deus é uma vida de fé. Por isso, às vezes, não dá para você discutir com uma pessoa que não acredita em Deus. Por quê? Deus, o ponto de vista de Deus é baseado na fé, não é baseado na ciência, não é baseado naquilo que você vê, é baseado naquilo que você crê. Tá? Então, o Moisés ele está indo em direção a Deus e essa direção vai levar Moisés aonde? A essa escuridão. Esse lugar onde Moisés não pode ver, esse lugar onde Moisés não pode tocar nas coisas. É esse lugar onde Deus quer se revelar a Moisés. Eu quero ser profético na tua vida hoje, porque talvez é esse lugar onde você não pode ver as coisas, esse lugar onde você não pode tocar nas coisas por causa da escuridão, é nesse lugar que Cristo quer se revelar a você. É nesse lugar onde você não tem controle, que Deus quer se manifestar em graça, em glória e em poder na sua vida. Então, deixa o amor de Deus entrar no teu coração hoje. Deixa o amor de Deus entrar no teu coração e lançar fora o medo da tua vida. Porque às vezes o que nos impede de viver essa vida extraordinária em Deus é o medo que nós temos. É o medo do que as pessoas vão pensar, é o medo daquilo que está por vir, é o medo do que ficou para trás, é o medo. E aí João fala que o amor lança fora todo medo. Existem momentos na vida que você tem que se lançar nesses braços de Jesus. E como se lançar nos braços de Jesus, pastor? Como que é esse negócio? É esse ambiente a qual você, às vezes, fica imóvel, às vezes você fica sem recursos, mas aí você olha para a palavra e você lê a palavra. E ler a palavra vai gerar fé em você, e não só fé, o amor vai se estabelecer dentro do seu coração, porque a palavra também é o elo de ligação de amor entre mim e Cristo. Aqueles que têm os meus mandamentos e guardam, esses são aqueles que me amam. E às vezes o amor de Deus não consegue se estabelecer dentro do teu coração porque você ainda não aprendeu a amar a Jesus. Porque a conexão de amor entre mim e Deus é o próprio amor. É a reciprocidade. Deus, ele te ama. De fato, Deus, ele te ama. Mas ainda você não descobriu esse amor porque você não consegue amá-lo. E como que eu amo a ele? É através da palavra, é através daquilo que ele derrama sobre a minha vida. E aí algumas pessoas falam, eu quero olhar para esse texto hoje, do ponto de vista, qual o ponto de vista que a gente vai extrair desse texto? O povo, quando viu a manifestação de Deus, ele teve medo. E eles disseram a Moisés, Moisés, fale tu conosco, não fale Deus conosco. E nesse momento, meu coração até entristece, porque ainda no tempo de hoje, nos dias de hoje, quase 3.500 anos após esse momento, a gente ainda consegue ver pessoas usando intermediários para se achegar a Deus. Pessoas que não querem falar com Deus dessa maneira. Pessoas que estão o tempo todo buscando gente que até fala com Deus, mas as pessoas, ao invés de buscar o Espírito Santo, as pessoas buscam os profetas. As pessoas, ao invés de buscar o Espírito Santo, buscar esse relacionamento com Deus, as pessoas estão buscando as caixinhas de promessa. As pessoas, ao invés de buscar esse estreitamento de relação com Deus, estão buscando a presença de Deus apenas nos cultos, apenas nas conferências. E como triste é isso para a vida do cristão. Porque existem pessoas que se dizem cristão, mas elas não têm Cristo na vida. E se você se diz cristão, mas se você não tem Cristo, não há cristianismo em você. Não existe cristianismo sem Cristo. Não existe.
Esse povo não quer ouvir Deus falar. Esse povo quer que Moisés fale com ele. Essa falta de proximidade tem a ver com responsabilidades que não querem assumir, cara. Às vezes as pessoas não querem assumir essas responsabilidades que o Evangelho exige de nós e por isso estão o tempo todo buscando os caminhos da facilidade. Estão o tempo todo evitando a relação, porque toda relação, dentro de toda relação existem exigências. Dentro de toda relação existem exigências. E aí as pessoas querem o quê? Terceirizar. Fale Moisés. Moisés que suba. Moisés que se depare com os trovões. Moisés que corra o risco de morte. Ele que corra o risco de vida. Ele que vá lá e passe por esse momento desafiador. Moisés que suba um monte. Moisés que esteja diante desses trovões. E quão errado é esse momento. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo de cristão sem Cristo. Lucas capítulo 18, versículo 22. A gente vai se deparar com a parábola do jovem rico, segundo a epígrafe que a Bíblia estabelece. E aí, esse jovem se aproxima de Jesus e ele fala: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala para ele: se você cumpre os mandamentos, ele disse: sim, tenho cumprido durante toda a minha vida. Jesus cita alguns mandamentos a ele. E aí, por fim, Jesus ele vai dizer isso: olha, está te faltando uma coisa, no versículo 22. Vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Presta atenção numa coisa, eu já preguei esse texto. E eu tinha uma visão, eu tinha uma problemática nesse texto. Qual era a minha problemática? Que o que primariamente Jesus estava exigindo daquele jovem era que ele vendesse tudo. Mas olha, Jesus já dá uma resposta para a atitude dele de vender todas as coisas. E qual a resposta? Se você vender tudo, você terás um tesouro no céu. Tesouro no céu é diferente de vida eterna. Aí Jesus vem e fala para ele, porque tem um ponto e uma vírgula, existe uma pausa. Jesus fala: vende tudo e terás um tesouro. E depois Jesus vai dizer outra coisa: vem e segue-me. Aqui acho que é o lugar que pega. Aqui é a problemática primária. A problemática secundária é vender tudo, mas a primária é seguir a Jesus. E quando a gente entra nesse ambiente de seguir a Jesus, a gente precisa entender que existem algumas coisas circulando aqui dentro. Seguir Jesus requer aprendizado. Seguir Jesus requer renúncia. Seguir Jesus requer carregar a cruz. Seguir Jesus requer você cumprir o mandamento. Seguir Jesus requer relacionamento. Seguir Jesus requer, olhando para o pressuposto da vida desse jovem, requer você sair das suas riquezas, sair da tua casa, sair da tua vida, sair do teu ambiente de conforto e vir seguir a mim, que não tenho onde reclinar a cabeça. É seguir Jesus. Seguir a Ele significa ter Cristo em sua vida. Eu estava lendo uma frase hoje que diz que a vitalidade da vida do crente, presta atenção nisso e eu termino. A vitalidade da vida do cristão está baseada nas renúncias que ele faz. A vitalidade da vida de um crente está baseada nas renúncias que ele decidiu fazer. Que você possa ficar com essa palavra dentro de você. Eu acho que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã, porque tem mais coisa. Eu preciso falar mais sobre isso. Mas por enquanto, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra. Eu quero nesse momento, Senhor, abençoar todos esses filhos e filhas que oram comigo. Seja em qual lugar que for, seja em qual tempo que for, ó Pai, eu quero abençoar a
todas essas pessoas, a todas essas famílias. Eu quero orar, ó Deus, pedindo cura, Senhor, porque a Tua palavra me ensina que eu posso, Senhor, orar pelos enfermos. Eu quero orar a Ti, ó Deus, pedindo que Tu venha trazer sobre a nossa vida a Tua vontade, a Tua bondade, Senhor, que o Teu reino venha sobre nós. Visita cada lar nesse momento, visita essa pessoa que está no carro, essa pessoa que está na empresa, essa pessoa que está dentro do ônibus, essa pessoa que está em São Paulo, fora de São Paulo, fora do Brasil. Eu quero, Senhor, abençoar, Senhor, a todas essas vidas, Senhor. Até na China, Senhor, tem pessoas nos ouvindo, ó Deus. Eu quero abençoar agora, Senhor, os irmãos da China, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre cada lar, sobre cada família, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu te perguntar uma coisa, essa palavra falou com você? Se falou contigo, compartilha ela. Independente da plataforma que você está, compartilha essa mensagem, porque nós precisamos, nesse tempo, nos tornar cristãos que carregam Cristo em suas próprias vidas. Espero você aqui amanhã. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Um grande beijo no coração. Convida a família para participar conosco. São devocionais de segunda a sexta. Para quê? Para nutrir a sua vida em Deus. Grande beijo no coração. Não esquece de curtir esse vídeo e não esquece de compartilhar.